Fala pessoal, beleza? Chique 10, bora lá dar continuidade às nossas aulas de geometria espacial e nessa a gente vai trazer um sólido geométrico bastante conhecido que a gente consegue identificar com grande facilidade no nosso dia a dia, que é o cilindro. O que a gente precisa saber, quais são as características, quais são as propriedades do cilindro, você vai ver agora. Então, ó, vem comigo que você vai ficar chique 10 e vai destruir aí nas suas provas, seja no seu colégio, seja no Enem, ou seja aí em outro vestibular. Então, o que a gente tem? Primeira coisa aqui, pessoal, vou trazer para vocês a boa e velha definição do que poderia ser, como é que a gente faz para construir um cilindro. Quando a gente fala em definição, a ideia está ligada à construção. O que a gente precisaria para construir? Primeira coisa, a gente precisa de dois planos paralelos. Um aqui eu coloquei cinza, que eu vou chamar de beta, por exemplo, e esse plano aqui de cima, que eu vou chamar de alfa, um planinho um pouquinho azul. E aí, pessoal, a gente vai considerar uma reta que vai interceptar tanto o plano alfa quanto o plano beta, beleza? Vou considerar no plano alfa uma região circular. Então vamos chamar essa região aqui de S. Então vamos chamar essa região circular de S. O que a gente faz? Por exemplo, eu pego um ponto aqui em S, vamos chamar esse ponto aqui de P. Aí eu vou considerar as retas que são paralelas, né? Vou melhor dizendo, né? Vou considerar a reta que é paralela a essa reta R passando pelo ponto P. Na hora que essa reta paralela for passada, né, podemos assim dizer, aqui pelo ponto T, ela vai interceptar o meu plano beta lá no ponto lá embaixo, que eu vou chamar de Q. Ok? Faça isso para todos os pontos dessa região circular. Então, imagine que eu pegasse esse ponto aqui, eu vou conseguir encontrar o cara lá embaixo. Pego um outro ponto, vou conseguir encontrar o cara lá embaixo. Faça isso para todos os pontos dessa região circular. É como se você fosse construir uma cortina, né? Imagine uma cortina caindo. Essa cortina vai interceptar o plano da base lá embaixo. O sólido, a figura formada pela união de todos esses objetos que a gente vai construindo, é denominada de cilindro, beleza? Aí, no caso, alguns livros trazem para vocês, por exemplo, esse segmento, né, que sai de um plano e chega no outro. Então, digamos que aqui seja esse segmento que fez a gente construir. Esse cara a gente denomina ele de geratriz. Então, isso daqui para a gente será a geratriz do nosso cilindro. A ideia, pensa, né? Eu estou gerando o meu cilindro a partir de todos estes segmentos. Então, esse cara aqui para a gente eu vou denominar de geratriz, tá bom? Então, geratriz. Geratriz. Fechou o rolê. O que vai acontecer? Esse cilindro ele vai ser classificado de duas maneiras. Ou ele vai ser um cilindro reto ou ele vai ser um cilindro oblíquo. O que vai mudar? Como é que a gente vai fazer para determinar quando ele vai ser reto, quando ele vai ser oblíquo? Pensa na reta que a gente construiu, né? Nessa primeira reta. Essa reta, se você observar, ela não forma um ângulo de 90 graus aqui com o plano aqui de baixo. Ou seja, ela não é perpendicular. Esse tipo de cilindro que a gente vai criar a partir dessas características, ele não será um cilindro reto, ele vai ser chamado de cilindro oblíquo. Se eu, por exemplo, construo essa minha reta R de maneira perpendicular, então imagine que eu construísse aqui ela de modo perpendicular, todos esses segmentos que são paralelos a elas também vão ser perpendicular aos dois planos. Consequentemente, a gente iria criar um cilindro denominado de cilindro reto. Essa vai ser a grande diferença. Então, pensa comigo aqui. Se a gente for considerar as geratrizes, se a geratriz for perpendicular à base, nós teremos um cilindro reto. Caso contrário, esse cilindro vai ser oblíquo. É interessante que essas duas regiões circulares elas vão ser congruentes e paralelas. Ou seja, vão ser dois círculos que vão ter o quê? O mesmo raio. Então, nós teremos aqui dois círculos de mesmo raio. Outra coisa que é importante você entender é que a distância entre os dois planos será a altura do nosso cilindro. Então, a distância entre os dois planos, consequentemente, vai ser a distância entre as duas bases, ou seja, os dois círculos, isso será a nossa altura. E tanto essa definição é válida para um cilindro oblíquo quanto um cilindro reto. Então aqui ó, já destrinchamos aqui a parte da nomenclatura, a parte de classificação de um cilindro, ou seja, tudo aquilo que você precisa saber. Então, deixando um pouquinho mais bonito no formato que a gente conhece, nós temos isso. Esse daqui seria um cilindro oblíquo, então pensa no cilindro um pouquinho tortinho, esse cara é o cilindro oblíquo. E nós temos um cilindro reto. Pessoal, o que vai acontecer? Quando a gente considerar, por exemplo, vou pegar aqui o reto para ficar mais fácil de desenhar. Se eu considero o centro do círculo da base de cima e o centro do círculo da base aqui de baixo, considero ainda uma reta ou um segmento que passa por esses dois pontos, podemos assim dizer, esse segmento aqui vai ser chamado para a gente de eixo do nosso cilindro, nosso eixo central. O que é interessante, né? Se esse eixo for perpendicular, nós temos um cilindro reto. Caso contrário, né, se a gente tiver um eixo que não seja perpendicular, então imagine aqui que eu pegue
um eixo não necessariamente perpendicular aqui à base, mais ou menos assim, esse cara vai formar um cilindro oblíquo. A distância entre as duas bases a gente vai denominar de altura. E aí nós teremos sempre duas regiões congruentes e o mais importante disso tudo, sempre nós teremos um raio aqui para considerar, que eu vou chamar de R1. Tá bom? Então essa aqui é a primeira parte, nossas primeiras classificações a respeito do cilindro. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais. Em termos de vestibular, em termos de prova, o cilindro que é mais utilizado é o cilindro reto, ou seja, justamente um cilindro mais simples de ser trabalhado. O cilindro reto, muitas vezes, ele é chamado de sólido de revolução. Imaginemos que você, por exemplo, pega aqui uma folha retangular, né? Vou colocar aqui assim na minha frente para não ficar no meu fundo branco aqui. Se você pegar uma folha retangular, aí você, por exemplo, considera esse lado. Se você for fazer uma rotação em torno, né, por exemplo, desse lado aqui do meu retângulo, você vai criar exatamente um cilindro. Imagine aqui como nessa minha figura. Então, eu pego aqui um retângulo, fixo um dos seus lados e rotaciono. Você vai criar um sólido que a gente chama de sólido de revolução. A altura desse triângulo, ele será a altura do meu cilindro e o raio, né, desse meu cilindro vai ser nada mais, nada menos que a base deste meu retângulo. Então essas são as características que a gente consegue também a respeito do cilindro circular reto ou sólido de revolução. Aí no caso aqui, como eu disse para vocês, todos esses segmentos que saem de uma base chegando a outra seria a geratriz, então nós teremos, por exemplo, aqui a geratriz igual à minha altura, tá bom? E aí, o que acontece? Imagine agora que você pegue o seu cilindro, faça um corte nele, exatamente contendo o eixo central, ou seja, você vai fazer um corte contendo o eixo central do meu cilindro. Quando isso acontecer, pessoal, você vai criar, olha só, vem comigo, uma secção que a gente vai denominar de secção meridiana. O que é uma secção meridiana? É qualquer corte que você faz perpendicular à base, tá certo? Então, qualquer corte que você faz perpendicular à base, que contém o eixo central do meu cilindro. Quando você tiver esse tipo de corte, você obtém o que a gente chama de secção meridiana. Observe aqui no videozinho que eu estou mostrando para vocês que essa secção pode estar em qualquer direção, né? Ou seja, é bem interessante você perceber que ela pode brincar, pode vir de qualquer maneira. Aí o que a gente sabe, né? O que pode acontecer é de pedirem para você calcular a área dessa secção. Para você calcular a área dessa secção, você tem que, primeira coisa, perceber que ela sempre vai ser um retângulo. E para você saber calcular a área de um retângulo, você precisa saber da base e da altura. A altura desse retângulo vai coincidir com a altura do seu cilindro. Então, se você perceber, a altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro, que eu vou chamar aqui de Hzinho. E a base desse retângulo, pessoal, que seria toda essa parte aqui de baixo, ela vai ser o dobro do raio. Então, isso daqui para a gente é raio, isso daqui para a gente é raio. Então, a área da secção, então vou colocar aqui, ó, a área de secção, nada mais vai ser que 2R, que é a base, 2R, vezes quem? Vezes H. Essa daqui é a nossa primeira fórmula que a gente consegue tirar a respeito da secção meridiana. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a gente tem uma classificação bem específica a respeito de um cilindro. Quando essa altura for exatamente igual ao diâmetro, ou seja, quando a altura for igual a 2R, nós teremos um cilindro denominado de cilindro equilátero. Olha só, vou trazer aqui para você mais ou menos de como que seria o desenho. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, o meu cilindro, tá certo? Então, tenho aqui o meu cilindro. Eu tenho a minha altura, que eu vou chamar aqui de H. E aí nós temos aqui, por exemplo, a base, que a gente já sabe, R e R. Se 2R for exatamente igual ao H, nós teremos então um cilindro equilátero. Então, o cilindro equilátero nada mais é que um cilindro cuja sua altura é igual ao diâmetro, ou seja, a sua altura é igual ao dobro do raio. Onde que vai aparecer isso? No enunciado, ele vai falar, considere um cilindro circular reto equilátero. Então, você já tem que lembrar disso. Imagine, né, a palavra equilátero significa mesmo lado, lados iguais. Então, você vai pensar num quadrado. A secção meridiana dele nada mais é que um quadrado. E quadrado, a gente sabe as características de um quadrado, né? Os lados são iguais, então a altura é igual a 2R, tá bom? Então aqui é essa primeira parte que a gente tem. Bora lá para os formulários, ou seja, o que você vai precisar saber de conta que envolve o cilindro. Vem comigo. Bem, como eu disse para vocês,
que a gente vai ter? A gente vai trabalhar praticamente sempre com cilindros retos, salvo aí algum exercício que você vai ter que trabalhar com cilindro oblíquo, mas em geral você vai trabalhar com 99% dos exercícios sendo um cilindro reto. O que a gente tem? Então imaginemos aqui um cilindro, tá certo? Aí esse cilindro ele vai ter um raio, então vamos chamar aqui esse raio de R, e nós sabemos que esse cilindro ele vai ter uma altura que eu vou denominar aqui de H. A primeira coisa que a gente precisa saber calcular de um cilindro é a área lateral. Pensa aqui comigo, ó, peguei aqui a minha folha de papel novamente. Se você dobrar a sua folha de papel, né, se você dobrar ela aqui do jeito que eu estou fazendo, ó, olha só que interessante. Você teria um cilindro, só que, claro, sem as duas bases, porque aqui ela está furada. Então significa o seguinte, que se você quer o entorno, se você quer o contorno do meu cilindro, você está falando na área de um retângulo. Então a área lateral de um cilindro nada mais é que a área de um retângulo. E olha só, o que a gente precisa para calcular a área de um retângulo? Se você perceber, a altura desse retângulo coincide com a altura do cilindro. Então é essa a primeira continha que eu estou fazendo aqui, né? Então a altura do meu retângulo coincide com a altura do meu cilindro, que seria este cara aqui, tá certo? Então esse daqui seria a altura do meu retângulo, que é a altura do meu cilindro. Vou deixar aqui Hzão, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Tá bom. Aí o que é interessante agora você perceber? Já que é um retângulo, eu preciso saber quanto que vale essa base aqui. E aí, olha só, se você olhar para a base do meu cilindro, ele está aqui fechadinho. Na hora que você abre, o que isso implica? Que essa medida da base do meu retângulo nada mais é que o comprimento dessa minha circunferência. Então, a medida da base do meu retângulo é o comprimento de uma circunferência. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência ele é calculado por 2 vezes o π, vezes quem? Vezes o raio. Nesse caso, como nós estamos considerando aqui o raio, né, formado, melhor dizendo, considerando o retângulo formado a partir desse meu cilindro, o raio que nós vamos considerar é exatamente o raio do meu cilindro, ou seja, essa medida aqui. Então, significa que esse contorno ele vai gerar para a gente 2πr, que nada mais é, né? Então, esse contorno aqui, ele está aqui em minha figura. Então, essa parte que a gente tem aqui no meio, ela vai ser a área lateral. E para a gente calcular a área lateral, basta a gente fazer base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. Então, 2πr vezes h. Essa vai ser a área lateral do meu cilindro. E aí, no caso, se você for tampar o seu cilindro, então você vai tampar com duas bases, uma base em cima e uma base embaixo. E a gente sabe que essas bases, como a gente fez na nossa definição, é uma região circular. Então significa que se a gente precisar calcular a área dela, a gente vai calcular a área de um círculo, e a área de um círculo é π vezes quem? Vezes o raio ao quadrado. Então, essas são as duas fórmulas que a gente tem a respeito da área. E aí, no caso, se o exercício pede para você, por exemplo, calcular a área total, a gente vai fazer igual a gente fez em Prisma. 2 vezes a área da base. Então, a área da base, vamos chamar esse cara aqui também de área da base, porque fica mais fácil de você decorar, mais fácil de você associar, melhor dizendo. Então, a área total ela vai ser 2 vezes a área da base, mais quem? A área lateral. Lembre-se sempre disso, que você não vai precisar ficar decorando fórmula. Claro que você vai ter que se adaptar a cada um dos seus exercícios. Nesse caso, como a gente está trabalhando com um cilindro, você tem que lembrar que a área lateral é um retângulo, cuja altura é igual à altura do cilindro, e cuja base é o comprimento da circunferência aqui da base. E aí, no caso, a área da base é a área de um círculo mesmo. Para finalizar a parte de formulário, nada mais justo do que a gente falar sobre o volume, que é outra parte que a gente também vai fazer analogia exatamente igual à nossa analogia que a gente tinha a respeito do prisma. O que é? Imagine só que eu pegue aqui um cilindro, faça várias fatias. Cada uma dessas fatias, elas vão ser congruentes. Então, imagine que eu fizesse aqui vários cortes paralelos à base. Então, várias fatias, várias fatias. Imagine que você empilhasse um monte de pizzas, né? E aí, no caso, o que acontece? O volume que a gente vai formando, né? O volume de pizza é o volume, né? A soma dos volumes de cada uma dessas fatias. Então, o que é justo a gente pensar? Que o volume de um cilindro, ele vai ser a área de uma dessas fatias, ou seja, a área da base. Então, π vezes quem? O r ao quadrado. Vezes quem? Vezes a quantidade, vezes o que eu vou subir. No caso, eu vou subir até chegar lá no topo do meu cilindro, ou seja, vezes quem? Vezes h. E aí a gente finaliza a parte de formulário,
onde o volume, área da base, vezes a altura, πr² vezes h. Então essa daqui é a parte introdutória, a nossa parte teórica. Então, como eu disse para você, esse cilindro é bem tranquilão, não tem muito o que dificultar em relação a isso. O que vai mudar depois, né? O que pode, vamos dizer assim, dificultar mesmo? É quando ele começar a associar, como ele colocar o cilindro junto com outro sólido geométrico. Ou ele vai colocar o cilindro dentro de uma esfera, ou ele vai colocar uma pirâmide, ou ele vai colocar um cone, ele vai colocar o cilindro dentro de um cubo, ele vai trabalhar de alguma maneira de modo a misturar o cilindro junto com outros sólidos geométricos para tentar te dar uma dificultada. Mas sobre o cilindro mesmo, nós temos apenas isso para falar. Bora lá fazer alguns exercícios para você ficar craque nessa parte. Vem comigo. Bom, começando aqui os nossos exercícios, vamos dar início aqui, Unicamp 2019. Unicamp é um dos vestibulares do estado de São Paulo que mais cobra o cilindro. Então, Unicamp junto com a Unesp. O FUVEST faz tempo que cobra. Os colégios militares, por exemplo, ele sempre vai misturar o cilindro com outro sólido geométrico. Então, vem comigo. Ele fala, seja um cilindro circular reto com raio da base de comprimento R igual a 2 cm e altura de comprimento H. E seja D a maior distância entre dois pontos desse cilindro, como ilustra a figura abaixo. Item A. Supondo que o cilindro tenha volume igual a 1 litro, calcule a sua área de superfície total. Então, primeira coisa, vamos lá. Olha só que interessante. Quando você for resolver um exercício de geometria espacial, a primeira coisa que você deve fazer é escrever aquilo que você precisa. Ó, eu quero a área total. A área total é 2 vezes a área da base, mais quem? Mais a área lateral. Então, se a gente for pensar, vai ser 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que a gente já viu, que é 2π vezes r vezes quem? Vezes h. De acordo com o que a gente olha, né, do que a gente precisa aqui na nossa fórmula, nós só temos o raio, que ele disse que é igual a 2 centímetros. Então, a gente tem que obter alguma informação para encontrar essa altura. E essa informação ele deu aqui, ó. Ele falou que o volume desse cilindro é igual a 1 litro. Então, a gente já sabe que o volume é igual a 1 litro. Mas é claro que o que a gente tem que tomar cuidado é que se você for ver a nossa unidade de medida do exercício, está em centímetros. Então, a gente precisa converter essa unidade de volume, que é 1 litro, para alguma coisa que envolva né, centímetros cúbicos. Para isso, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente sabe que se a gente pegasse um cubo, então imagina aqui, ó, fazer um esboço bem feinho, tá? Então, se a gente pensasse num cubo, e esse cubo ele tem 10 centímetros de lado, então 10 centímetros de lado, ou seja, 1 decímetro, aqui cabe 1 litro de um líquido, né? No caso, 1 litro de água ou 1 litro de leite, o que seja. Então, uma caixinha de 10 por 10 por 10, ali dentro a gente tem um conteúdo equivalente a 1 litro. Em termos de volume, como é 10 centímetros, então se a gente pegar 10 centímetros ao cubo, isso daqui vai dar 1000 centímetros cúbicos. Então, 1000 centímetros cúbicos é o equivalente a 1 litro. Então, essa unidade de medida que ele me deu, de 1 litro, eu posso escrever como 1000 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é a primeira informação que eu consigo tirar. Agora, bora lá para as continhas. O que a gente tem? Vamos fazer as continhas aqui embaixo, tá bom? Então, item A, eu sei que o volume, que é igual a 1000, ele vai ser igual, como é que a gente calcula o volume? Área da base vezes a altura. Então, é π vezes o raio ao quadrado, vezes quanto? Vezes a altura. Então, a gente vai ter 1000 é igual a π, o raio, o exercício disse que é 2, então a gente vai ter 2 ao quadrado, que vai dar 4, então 4 vezes o h. Então, significa que essa minha altura nada mais é do que 1000 dividido por quanto? Dividido por 4π. Pessoal, se você pegar o 1000 e dividir por 4, pensa o seguinte, é dividir por 2 duas vezes. 1000 dividido por 2 vai dar 500, dividido por 2 vai dar 250. Então, isso daqui para a gente vai ficar 250 dividido por quanto? Dividido por π. Essa é a altura do meu cilindro. Só que eu não quero a altura, né? Eu quero toda aquela expressão que eu falei para vocês em relação à área total. Então, vamos lá, vem comigo, vamos substituir. Ó. A área total vai ser 2 vezes o π, vezes o raio, no caso 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado, que vai ficar 4, mais a área lateral, que vai ficar 2 vezes π, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é esse número, 250 sobre π. Então, 250 sobre quanto? Sobre π. Agora, acabou. O que a gente pode fazer aqui? Ó? 4 vezes 2π vai dar 8π, então a gente tem 8π. Esse daqui cancela, então a gente vai ter aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes, olha que beleza, né? 4 vezes 250, a gente já fez essa conta, vai dar 1000. Então, isso daqui vai ficar
8π mais quanto? Mais 1000. Fechou o rolê. Pode terminar aqui a nossa resposta. Pior das hipóteses, se você quiser, pode colocar o 8 em evidência. Vamos só acrescentar aqui a nossa unidade de medida, né? Deixa eu colocar aqui, no caso, centímetros quadrados. Fechou aqui o item A. Bom, o item B, nesse caso, já não é mais um problema teoricamente de geometria espacial, né, especificamente, porque a gente envolveu outros conceitos. Ele falou, determine o valor de D no caso em que R, H e D seja uma progressão geométrica. Bom, primeira coisa, vamos entender o que a gente tem aqui no nosso problema. Eu já sei que o raio é igual a 2, então o meu raio é igual a 2. Então, o raio é igual a 2. Pessoal, se você for ver, esse H seria para a gente, né, a nossa geratriz, como eu comentei lá com vocês. Então, esse H seria a geratriz. Esse D, se você for ver, é como se ele estivesse fazendo o papel de uma hipotenusa de um teorema de um triângulo retângulo, melhor assim dizendo, né? Ele seria uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se você for ver, a gente tem ó, aqui D ao quadrado, ele vai ser igual a H ao quadrado, mais quanto? 2R ao quadrado. Só que o raio vale 2, então 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado. Então, a gente guarda essa informação. Então, D ao quadrado é igual a 16 mais quem? H ao quadrado. Beleza? Só que aí a gente tem a informação de que esses três valores, nessa ordem, formam uma progressão geométrica. Isto é, se a gente for pegar o R, o H e o D nessa forma, e ele diz para a gente que isso é uma progressão geométrica, três termos consecutivos de uma progressão geométrica, a gente pode utilizar a seguinte relação. A altura ao quadrado, ela vai ser igual ao produto das extremidades, ou seja, R vezes quanto? Vezes D. Só que o R a gente sabe, o R vale 2, então a gente tem que a altura ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2D. E onde que a gente faz para encontrar essa altura, né? Olha só que legal aqui, ó. Se você pegar essa equação aqui de cima e isolar a altura ao quadrado, ela vai ser exatamente D ao quadrado menos 16. Então, ela vai ser D ao quadrado menos 16. Aí a gente pega essa equação e substitui aqui embaixo. Então, vai ficar o que aqui para a gente? Ó? D ao quadrado menos 16 é igual a 2D. Leva tudo para o primeiro membro, então a gente vai ter D ao quadrado menos 2D menos 16 igual a quanto? Igual a zero. Caímos aqui numa equaçãozinha do segundo grau. Bora lá resolver. O que a gente vai obter? Utilizando a fórmula aqui, a gente vai obter que D é igual a menos B, lembra lá? Menos B mais ou menos raiz de delta, então isso aqui vai ficar 2 mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que seria 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 16. Fechou? Isso tudo aqui dividido por 2 vezes A, isto é, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 2, mais ou menos. 4 vezes 16 vai dar 64, 64 mais 4 vai dar 68. Então, a gente vai ter aqui raiz quadrada de 68. Então, vai ficar um 68 aqui, tudo isso dividido por 2. Bom, raiz quadrada de 168 não é nada amistoso, né? Então, a gente pode, por exemplo, tentar fatorar. 68 dividido por 2 é igual a 34. 34 dividido por 2 é igual a 17. Então, eu posso olhar isso aqui como sendo 4 vezes 17, tá certo? Então, 4 vezes 17, que seria o 4 daqui, mais esse 17 que sobrou. Então, eu vou fatorar aqui o 68 da seguinte maneira. 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes 17, tudo isso aqui dividido por 2. Quanto que vai dar aqui pra gente? Então, a gente vai ter aqui 2 mais ou menos, esse 4 cai fora, porque a raiz quadrada do 4 vai dar 2, então 2 raiz de 17, isso tudo aqui pra gente, dividido por quanto? Dividido por 2. Posso cancelar aqui, então a gente vai obter D igual a quanto? Se eu cancelar, aqui vai ficar 1 mais ou menos a raiz quadrada de 17. Como D se trata de uma medida positiva e 17 é maior que 1, então no fim das contas a gente vai pegar o D como sendo 1 mais a raiz do 17, porque se a gente pega D igual 1 menos a raiz de 17, a gente teria um valor negativo. Fechou o rolê. Essa daqui é a nossa primeira resposta da nossa primeira questão, tá bom? Então, uma questão bem bacana aqui da Unicamp de 2019. Vamos lá para mais uma questão, vem comigo. Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma questão bem interessante, bastante clássica, né? Tentei aqui trazer dessa maneira para vocês. Lembra que as hard, né, um pouco mais hard, eu vou deixar para trazer nas nossas maratonas, porque a gente consegue misturar mais conteúdo.
Aqui ele fala o seguinte: um cilindro de raio igual a 3 centímetros é cortado por um plano perpendicular às bases a uma distância de raiz de 5 centímetros do centro. Considerando que a secção retangular formada é equivalente à base, assinale o que for correto. Então, considerando que a secção retangular... Então, a primeira coisa é imaginar a nossa figura, né? Então, é o nosso cilindro. Então, vou desenhar aqui um cilindro. Tenho aqui, por exemplo, a base, um pedaço, né? Vamos pegar aqui um outro pedaço. Aí nós temos aqui, vamos lá, daquela curvinha, mais ou menos assim. Vamos pegar aqui a curvinha aqui também. E aí, aqui em cima também. Beleza. Aí aqui, vamos dar uma pontilhada para ficar chique 10. Vamos considerar aqui um ponto, que seria o centro. Aí ele falou o seguinte, ó, um cilindro de raio igual a 3, então eu já sei, por exemplo, que a medida do raio é igual a 3 centímetros, é cortado por um plano perpendicular às bases a uma distância raiz de 5 centímetros do centro. Então é como se eu fizesse o seguinte, ó, vou fazer um corte, esse corte ele não passa pelo centro. Ele não contém o eixo central, porque ele disse que está a uma certa distância. Então, ó, é como se eu fizesse um corte mais ou menos assim. E aí, ele disse que essa distância aqui, ó, que é do centro até esse corte, é igual a raiz de 5 centímetros. É isso. Então, se a gente for considerar, ele fala raiz de 5 centímetros. Se a gente fosse considerar uma vista superior do cilindro, a gente teria algo mais ou menos assim, ó. Imaginando aqui a vista superior do nosso cilindro, então aqui seria mais ou menos o centro, ele falou, ó, vamos pegar aqui um plano mais ou menos a uma distância raiz de 5 do centro. É isso que a gente tem. E aí, olha lá que legal. Isso daqui pra gente, nós sabemos, é o raio, que vale 3. E aí, eu posso, por exemplo, aplicar um Pitágoras para achar esse valor de x. E aí, o que vai acontecer? Ó, vem comigo. Nós temos aqui que 3 ao quadrado, ele vai ser igual a x ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, então 9 é igual a x ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5, então mais 5. Então, olha que bonito, hein? 9 menos 5 vai ficar 4. Então, x ao quadrado é igual a 4, ou seja, x é igual a 2. Bom, então a gente chegou aqui que x é igual a 2. Então, todo esse pedaço que a gente tem aqui, ele vale quanto? Ele vale 4, porque nós temos um simétrico aqui. Então, essa medidinha aqui, ela vale para a gente 4 unidades. E aí, o que acontece? Ele falou que a área dessa secção ela é equivalente à base. Então, se a gente for pensar, a área desse retângulo é exatamente a área da base. Então, a área de secção, vou colocar aqui assim, a área de secção é igual à área da base. Bom, a área de secção seria a área de um retângulo, então é base vezes altura. A base é 4 e a altura coincide com a altura do nosso cilindro. Então, 4 vezes h. Isso aqui é igual à área da base, π vezes quem? O raio ao quadrado. O raio vale 3, então é π vezes 3 ao quadrado. Isolando o h aqui, a gente vai ter que h é igual a 9π dividido por quanto? Dividido por 4. Vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, vamos considerar a nossa área lateral do meu cilindro, que é o que ele pede para a gente verificar ali. Então, a área lateral, como a gente sabe, a área lateral é 2πr, 2 vezes π, vezes o r, vezes quem? Vezes o h. Então, 2 vezes π. O raio a gente já tem, que no caso é igual a 3, e a altura a gente acabou de encontrar, que é igual a 9π sobre 4. Então, se você for ver, olha só o que a gente pode fazer. Ó. 3 vezes 9 vai dar 27, π vezes π vai dar π ao quadrado, e aí esse 2 posso simplificar com 4, vai sobrar apenas um 2 lá embaixo, então dividido por 2. Fechou? Essa daqui é a área lateral, que se você for perceber, ela é diferente do que ele me deu, então isso daqui é falso. Tá bom. Depois, pessoal, nós temos o volume do cilindro. Então, vamos lá, vamos calcular o volume. Volume é a área da base vezes quem vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Então, a gente vai ter π vezes 3 ao quadrado, então vezes 9, vezes a altura, que é 9π sobre 4. Então, vezes 9π sobre 4. O que a gente pode fazer é multiplicar o 9 com 9, vai dar 81, π vezes π vai ficar π ao quadrado, e aí também dividido por 4, fechou? Essa é a resposta, centímetros quadrados. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Então, essa aqui a gente já viu que era falsa. Basta agora a gente calcular a área total do cilindro. Bom, para calcular a área total do cilindro, o que nós precisamos fazer? A área total, ela é 2 vezes a área da base, mais quem? A área lateral. Então, vai ser igual 2 vezes
π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, que é 2 vezes π vezes o R e vezes o H. Então, é o 2πRH. Então, vem comigo, vamos lá, não me abandona, hein? Então, a gente vai ter aqui 2 vezes π, o raio, no caso, vale 3, então 3 ao quadrado vai dar 9, mais aqui a gente vai ter o valor que a gente já encontrou lá em cima, 27π ao quadrado, então 27π ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Bem, isso daqui vai ficar o seguinte, vai ficar 18π mais 27π ao quadrado, dividido por 2. Se você perceber, né, observe que aqui tem só um π, aqui já tem um π quadrado, mesmo que você tire o MMC, não vai sumir esse π ao quadrado. Então, nesse caso, a área total do cilindro, ela não é 42π, então essa afirmação aqui pra gente, ela é falsa, então isso daqui é falso. E essa última aqui, que é a altura do cilindro, ele falou pra gente que é 4, mentira, porque a gente já tinha encontrado ela como sendo 9π sobre 4. Então essa afirmação aqui também, ela é falsa. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o nosso último exercício da nossa aula de hoje, para não ficar um vídeo muito longo. Vem comigo. Para a gente finalizar, trouxe aqui um exercício da FUVEST, bem antigo, né? FUVEST 1991, ele fala: uma caixa d'água de forma cúbica com 1 metro de lado está acoplado a um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro e 50 metros de comprimento. Então é grande para dedéu, né? Num certo instante, a caixa está cheia de água e o cano vazio. Solta-se a água pelo cano até que fique cheio. Qual é o valor aproximado da altura da caixa no instante que o cano ficou cheio? Então vamos imaginar aqui o nosso problema. Primeira coisa, vamos pensar que nós temos aqui a nossa caixa cúbica, então mais ou menos assim, vamos pegar aqui, peguei 3, 6, né? Então 3 aqui, 6, então, a nossa caixa mais ou menos assim, então nós temos aqui, peguei só a face, agora vamos lá, deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui. Então, mais ou menos assim. Então, imagine nossa caixa cúbica seria algo com mais ou menos aqui este formato, beleza? Então, fiz aqui só um esboço, mas acho que ficou bonito. E aí, nele está acoplado um cano. Então, ó, uma caixa está acoplado um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro. Então, vamos imaginar aqui, ó, vamos colocar aqui esse cano, vou colocar ele deitadinho aqui assim, ó. Imagine que ele tivesse aqui esse lado dele, então a gente vai colocar o cano bem aqui assim, ó. Claro que está bem fora de escala, né? Ele falou que o comprimento desse cano ele é de 50 metros, então tudo isso daqui é igual a 50 metros. E ele falou que o diâmetro desse cano ele é de 4 centímetros, então significa que o raio dele é de 2 centímetros. Como nossa unidade de medida do exercício inteiro está em metros, então, a gente tem dois caminhos, ou transforma esse cara aqui para metros, ou transforma esse cara aqui para centímetros. Se você observar, o exercício traz para a gente, o nosso problema, a resposta em centímetros. Então, eu vou transformar tudo em centímetros, tá bem? Então, isso daqui é a mesma coisa que 50 vezes 100, porque para transformar para centímetros basta multiplicar por 100, então isso daqui vai dar 5.000 centímetros. Então, essa daqui é a nossa altura do cano, nós temos aqui um raio de 2 centímetros. E aí ele falou que a caixa ele tem 1 metro de lado, então essa caixa aqui ela é 1 metro de lado. Então 1 metro de lado, beleza? Aí o que a gente pode imaginar? Vem comigo. Ele fala que solta-se a água pelo cano, então a caixa está totalmente cheia, solta-se a água pelo cano até que ele fique cheio. Qual o valor aproximado da altura da caixa no instante que o cano ficou cheio? Então se a gente for pensar, o seguinte, imagine que na hora que eu abri, toda a água começou a escorrer aqui. Aí essa água, ela vai chegar uma hora que ela vai completar totalmente o cano. E a altura da água antes, ela era exatamente a altura, vamos dizer assim, da nossa caixa. Então na hora que ela descer, então ela vai ficar aqui numa certa altura, que é justamente o que o exercício está me pedindo. Então ele está pedindo aqui essa altura, que vamos chamar essa altura aqui, por exemplo, de H. Tá bom? Então ele está perguntando isso daqui. O que é interessante? Você perceber que toda essa água que desceu, ela está onde? Ela está aqui dentro do cano. Então, essa água que desceu, ela veio para dentro do cano. Então, a gente pode imaginar como é que a gente pode fazer para calcular a área que desceu. Basta a gente calcular o volume de água aqui do cano. Então, vamos pensar. O volume, como é um cano cilíndrico, é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, vai ficar π vezes
2 ao quadrado, então é vezes 4, vezes a altura, que é igual a 5.000. 5 vezes 4 vai dar 20, então a gente vai ter 20, mais esses 3 zerinhos, então a gente vai ter 20.000 pi, aí no caso, centímetros cúbicos. Então esse daqui, pessoal, é o volume de água que desceu. Então o que a gente pode imaginar? Antes, a nossa caixa, como ela tem 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, o volume antes da caixa, então vamos pensar assim, o volume total da caixa, ele seria o seguinte, se ela tivesse totalmente cheia, ela ficaria 100 ao cubo. Então, 100 ao cubo. 100 ao cubo, basta você pegar 1, como é 2 zeros está elevado ao cubo, você triplica. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso daqui, centímetros cúbicos. Olha só, o que vai acontecer? Se você pegar o volume total da caixa, então, o volume total da caixa, vamos chamar de T, tirar o volume de água do cano, o volume de água do cano, você concorda comigo que vai ficar exatamente esse voluminho aqui, ó? E esse, se você perceber, é um prisma, cuja base é um quadrado de lado 100 por 100, então vai ficar 100 base, vezes 100, a área da base, vezes a altura, que é exatamente esse Hzinho que eu preciso encontrar. Então, o que eu fiz? A água começou a baixar, essa água que baixou foi para algum lugar, ela foi para o cano. Quanto que baixou? Basta eu calcular, então, o volume do cano. Calculei o volume do cano, deu 20.000 pi centímetros cúbicos. Ok, tá bom. Então aí o que eu preciso fazer agora? Comparar isso com o que eu tinha na caixa. Antes, a minha caixa, pessoal, ela tinha um volume total, quando ela estava completamente cheia, de, como 1 metro é 100 centímetros, é 100 ao cubo. 100 ao cubo vai dar 1 milhão, então 1 milhão de centímetros cúbicos. Beleza, chique 10. Então, se eu pego o volume que a caixa tinha, tiro exatamente o que eu perdi de água, ou seja, tiro o quanto foi para o cano, vai sobrar exatamente o volume de água que ficou na caixa. E aí eu preciso saber qual que é a altura que ficou, então eu posso fazer dessa maneira. Isso daqui é um prisma, a área da base, vezes a altura. Então vem comigo. Então a gente vai ter aqui 1.000, né? 1 milhão, melhor dizendo, né? Então 1 milhão, menos o volume aqui que vai dar 20.000, então 20.000, vezes o π. Isso aqui é igual, aqui a gente tem 4 zeros, então vai ficar 4 zeros vezes quem? Vezes o H. Vamos lá. 4 zeros daqui, posso cancelar com 4 zeros daqui, que eu posso cancelar com quem? Com 4 zeros daqui. Então, a gente ficou com 100 menos 2π, menos 2π. Esse cara aqui é o meu H. Então, se você for ver aqui, a gente vai ter 100 menos... Bom, se a gente utilizar aqui o π como sendo aproximadamente, né? O π como sendo aproximadamente 3, a gente teria 100 menos 2 vezes 3 como sendo h. Então, h vai ser 100 menos 6, que vai dar quanto? Vai dar 94 centímetros. E aí, beleza, nós temos aí o valor 94. Walter, mas será que não é muito aproximado? Se você colocar aqui π como sendo aproximadamente 3,14, você também vai chegar num valor bem próximo. Se você o tivesse utilizado, né, até vou colocar aqui assim um ou a gente teria h igual a 100 menos o dobro de 3,14 é 6,28. Ó, 6,28. Então, a diferença seria um pouquinho menos, né? Daria 93,72. Então, se você for ver, de qualquer forma, a gente ia sempre ficar perto do 94 centímetros. Então, esse daqui foi a nossa aula de cilindro. Uma aula bem bacana, né? Tentei não aprofundar muitas coisas aqui, porque senão a gente ia ter que misturar muitos conteúdos e a gente deixa isso sempre para uma próxima maratona. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não deixe aí de se inscrever, não deixe de dar seu like, dar seu comentário chique 10. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!